Agora sim, senhoras e senhores, pedimos que tomem então seus lugares. Vamos continuar nossas atividades desta sexta edição do Dia da Engenharia Alemã, cujo tema é Energia 2030, Tendências e Tecnologias do Amanhã. Nós teremos agora um debate sobre perspectivas energéticas para o Brasil. Serão 5 debatedores que terão 10 minutos para discorrer sobre o tema e, no final, um moderador, o senhor Ralph Lima Terra, vice-presidente executivo da ABDI, comandará a discussão. Lembramos que os senhores podem participar escrevendo suas perguntas durante as explanações e entregando-as às nossas assistentes. Chamamos então o primeiro debatedor, senhor Paulo Bombossaro, diretor de engenharia da CPFL. Boa tarde a todos. Agradecer, em primeiro lugar, à Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha e à Câmara Brasil-Alemanha pelo convite e oportunidade de falar um pouquinho aqui em nome da CPFL. E agora chamamos o presidente e CEO da Siemens, senhor Paulo Ricardo Stark. Boa tarde a todos. Eu vou falar muito rapidamente da Siemens. A Siemens no Brasil está há mais de 110 anos, quer dizer, faz 110 anos de presença ano que vem, perdão. E desde então vem atuando fortemente na constituição, na consolidação de vários setores do país, e em especial o setor elétrico. Acho que basta dar alguns exemplos. Mais de 50% da energia elétrica gerada no país passa por equipamentos Siemens, de uma maneira ou de outra. 30% dos diagnósticos por imagem no setor de saúde são feitos com equipamentos Siemens. Hoje, uma grande parte, ou talvez a maior parte, da automação industrial do país é feita através de equipamentos Siemens. Isso tudo, acho que vem mostrar o quão ativa a empresa tem sido em desenvolver as melhores tecnologias, as tecnologias mais avançadas e se manter sempre à frente há tanto tempo. A empresa no mundo tem 167 anos e continua sendo uma das empresas mais inovadoras do planeta. Mas eu aqui hoje estou para falar um pouquinho mais de engenharia e do setor elétrico. E eu queria só fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é engenheiro aqui nessa sala? Ok, grande maioria. Quem está sendo engenheiro ou vai ser engenheiro? Tem alguém também? Ótimo. Opa, mas o resto que faltou. Muito bem. Eu pretendo, em poucos slides, em 10 minutos, 15 minutos, mostrar para vocês que o setor elétrico pode ser muito sexy para a engenharia. Pode ser muito sexy para a engenharia. E eu começo fazendo isso com esse slide. Isso aqui é uma visão ilustrativa do setor de energia, de um cenário que talvez nem esteja tão longe quanto 2050, talvez esteja muito mais próximo disso, onde, como já falado hoje, já mencionado hoje, determinadas megatendências vão ter impactos muito fortes na topologia, na forma como o setor elétrico e a vida das pessoas vai ser em volta disso. Não há como negar a tendência da urbanização, basta simplesmente dizer que a forma mais eficiente de se gerar produtividade é através da concentração de pessoas em grandes centros urbanos. Não tem jeito. Produtividade vai se desenvolver através da concentração das pessoas em centros urbanos. Outra mega tendência irrefutável é a escassez de recursos. Acho que isso está óbvio em todas as discussões, e acho que no painel aqui isso também vai acabar vindo à tona. A escassez de recursos, principalmente hídricos, mas também outros recursos naturais de toda a natureza, também vão apresentar desafios bastante grandes. E nesse cenário de 2050, a gente tem algumas certezas. Há necessidade de se aproveitar toda e qualquer fonte de energia elétrica. Toda e qualquer fonte de energia. E o uso dessa energia vai passar quase que necessariamente 100% pela forma elétrica. É muito improvável, num cenário mais de longo prazo, que a gente continue usando diferentes formas de energia. A gente vê já as primeiras movimentações no sentido de eletrificação de automóveis. Isso vai ocorrer e lá para frente, obviamente, a gente vai estar falando de tudo. Então, vai ser necessário aproveitar toda e qualquer capacidade de geração, toda e qualquer capacidade de armazenamento, toda e qualquer capacidade de balanceamento de carga. Vai ser necessário aumentar a densidade da carga para atender a demanda dos usuários. A gente já vê isso hoje aqui muito bem, claramente, na cidade de São Paulo. A dificuldade que já existe hoje para levar a energia
para determinados centros de consumo, onde existe uma densidade de carga muito grande, sejam centros empresariais, sejam grandes shopping centers e combinações de atividades, no centro da cidade, onde não se consegue mais chegar com energia elétrica de 30, 40, 50 megawatts. For tentar conseguir isso hoje na tua distribuidora, raramente vai conseguir. No futuro, nós vamos estar falando de links de HVDC subterrâneos, chegando até o centro de consumo, com potências que podem chegar a 200 megawatts ou 300 megawatts para atender determinadas concentrações de carga. Nós vamos viver ainda brevemente o aparecimento e a consolidação do chamado prosumer, o produtor e consumidor de energia. Não vai mais existir essa transparência, essa separação tão clara entre quem produz e quem consome energia. Hoje é muito claro isso. No futuro, a gente vai estar falando muito mais do prosumer, aquele que tem a capacidade de produzir e a capacidade de consumir, obviamente, energia. Vai ser, bom, nesse contexto, foi muito difícil tentar escolher um projeto, porque a gente tem muitos projetos que abrangem várias dessas áreas, mas eu escolhi aqui um projeto para apresentar para vocês, que é o projeto REGER, o projeto que a gente fez para a ONS. A ONS é o operador nacional do Sistema Integrado Nacional. Só para relembrar a vocês, o Sistema Integrado Nacional contempla 97% de toda a energia consumida, energia elétrica consumida no país. Então, 97% de toda a energia elétrica consumida no país passa e é controlada e administrada pela ONS. E esse projeto ilustra, acho que a grandiosidade e a complexidade do Sistema Integrado Nacional e o impacto que a engenharia pode ter, principalmente a combinação da engenharia brasileira e da engenharia alemã, pode ter para uma solução dessa natureza. Esse projeto nasceu em 2009, quando a ONS decidiu investir na modernização dos centros de gestão que ela tinha. Ela tinha 5 centros de gestão distribuídos no Brasil, 4 operacionais e 1 centro nacional, mas que não tinham redundância, não tinham segurança entre eles, um não tinha capacidade de assumir o outro, e ainda por cima, cada um desses centros, ou pelo menos existiam 3 diferentes sistemas de gestão nesses centros. Então, diante desse cenário, em 2009, a ONS entendeu que deveria investir na robustez desse sistema para garantir que o sistema nacional estivesse 24/7 com uma altíssima redundância, estivesse disponível a qualquer momento. Bom, os principais desafios desse centro era atingir a redundância e a disponibilidade necessária, imaginando que a ONS queria continuar tendo centros distribuídos, 4 centros no país, e que cada um desses centros tivesse a capacidade de assumir por qualquer um dos outros, em qualquer momento, caso houvesse algum tipo de interrupção. Havia necessidade de padronizar os dados, e só para dar uma informação aqui para vocês, nós estamos falando de 200 mil dados a cada 4 segundos. São 200 mil pontos, são 200 mil informações, pontos de medição, dados de oscilógrafos, dados de medidores, dados de todo tipo, toda sorte de informação, de todo o território nacional, de todo o sistema de transmissão, a cada 4 segundos. Isso tem que ser padronizado para que possa ser escalado, para que possa ser expandido, para que possa ser integrado. O desafio da integração desse sistema de gestão com o sistema comercial, com os sistemas de engenharia, com os sistemas de manutenção, garantir também uma solução evergreen, ou seja, sempre atualizada, para que durante todo esse projeto, durante toda a execução, durante toda a operação desse sistema, a ONS tivesse sempre a garantia de estar operando com o sistema mais atualizado possível. A segurança cibernética, basta dizer que é um ponto extremamente importante, imaginar que o sistema inteiro brasileiro está na mão aqui dessa operação, e apresentar todo o Sistema Integrado Nacional num único centro, com toda a integração e registrar todas essas informações real-time para que possam ser analisadas em casos de perturbações, em casos de qualquer tipo de desvio. Como é que nós atacamos esse desafio? Nós atacamos esse desafio partindo para um consórcio. Nós fizemos um consórcio entre a Siemens e o CEPEL. A Siemens entrou aqui com o Siemens Spectrum Power CC, Information Model Manager, que é o cérebro
da parte de gestão de dados desse sistema, e o CEPEL entrou com o SAGE, que é o Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia, que é o sistema de previsão, forecasting, né, do perfil de consumo, de despacho, né, de todas as geradoras. Com isso, nós desenvolvemos uma solução, então, integrando esses dois sistemas, aqui a tecnologia alemã e a tecnologia brasileira, e fizemos isso aqui com engenheiros brasileiros, né, criamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Curitiba para isso, e recentemente, agora durante o ano de 2013, durante o ano de 2014, todo esse sistema foi colocado em funcionamento. Hoje a ONS está operando com os 4 sistemas, de maneira totalmente redundante. Sem dúvida nenhuma, é um case que vale a pena visitar. Se algum de vocês tiver algum dia alguma oportunidade de visitar qualquer um desses 4 centros, vale a pena, porque realmente é algo que tira o fôlego, né, o tamanho, a dimensão, a complexidade e, por fim, a simplicidade em que isso tudo se tornou hoje para o gestor. Você entra na sala de controle, tem 3, 4 pessoas trabalhando, relaxadas, numa boa, com toda aquela informação, alarme só no que precisa, toda uma inteligência filtrando toda a informação que precisa para que possa se fazer o melhor uso dela, evitar apagões, evitar desequilíbrio de carga, poder colocar mais geração, mais carga no sistema, aproveitando o máximo possível do investimento que já foi feito e que ainda virá a ser feito. Esse era o projeto que eu queria apresentar e pedir a vocês que, se tiverem oportunidade, não percam de poder visitar um dia esse centro de controle ou qualquer um dos 4 centros de controle. Muito obrigado. Nós gostaríamos, antes de chamar o próximo debatedor, avisar que os senhores podem se sentir à vontade, enquanto o palestrante está expondo seu ponto de vista, enfim, vocês podem já escrever, redigir as perguntas que as nossas assistentes vão até os senhores para retirá-las, ok? Vamos chamar agora o presidente da Eletrobras Eletronuclear, senhor Otton Luiz Pinheiro da Silva. E sendo da área nuclear, eu queria particularmente cumprimentar a engenharia alemã, porque quando acabou a guerra, tinha o seguinte cenário: havia uma bipolaridade. A Alemanha da época não podia comprar combustível na Rússia, porque na época era a União Soviética, era adversária. Não podia comprar eletricidade da França, porque na França não tinha centrais nucleares para ceder eletricidade. E tinha um estadista, tinha um grande estadista, um exemplo da humanidade, chamado Helmut Kohl, que gerenciou aquela situação de pós-guerra, implantando um sistema democrático fantástico. A Alemanha surgiu de uma forma. E, na parte de energia, ele teve primeira dificuldade a convencer os aliados que a Alemanha podia desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. Não foi fácil. Mas ele é o que podemos chamar de estadista. O estadista, ele sente a necessidade do povo, tem confiança em si e lidera o povo naquela direção. Então, foi isso que Helmut Kohl fez, e a engenharia alemã respondeu com aquele vigor da engenharia alemã. Em 20 anos, produziram centrais, a Angra 2 é uma central alemã. Hoje nós operamos, a central de Angra 2 está entre as que melhores operam no mundo, é a segunda no mundo em desempenho. Uma delas é uma central produzida pela engenharia alemã naquela época. Então, esse era o cenário da época. As sociedades mudam e caminham, em todos os lugares ocorre isso. Nós temos os políticos estadistas e temos os políticos surfistas. O surfista é o que surfa nas ondas da opinião pública para se manter em cima do poder. E houve um grande evento no mundo, que foi Fukushima, um evento que não precisava ter ocorrido, aquilo foi um exemplo naquela empresa de má engenharia, por isso que ocorreu, era previsível, é bom que se diga isso, e havia sido mandada a mensagem para o parlamento alemão para estender de 2022 para 2032 a vida das centrais alemãs. Depois da Fukushima, naquele momento, a situação política estava um pouco confusa, houve a decisão de cortar tudo. Como um avião que ia descendo arremeteu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se foi no melhor interesse do povo alemão. 15% de energia é muita energia. E a energia nuclear tem uma seguinte característica: estoca grande quantidade de energia a baixo custo. Na Europa, estocar energia sob a forma de urânio é mais barato do que aqui no Brasil a gente estocar a energia sob a forma de água.
Então, é uma forma de estocar e ficar livre das oscilações de mercado, mas, de qualquer forma, houve essa decisão. O nosso sistema, esse cartoon explica o funcionamento do nosso sistema de uma forma... nós trabalhamos com muitas renováveis e, digamos, as renováveis, São Pedro, que estão aqui no Brasil, por alguma razão, escalaram São Pedro para ser o responsável pelo tempo. Podia ser São Paulo, qualquer outro, mas aqui no Brasil é São Pedro. E tem... o homem só tem capacidade de atuar sobre as térmicas. Então, as térmicas é que naturalmente compensam as irregularidades daquelas que dependem da natureza. Esse é o modelo. Algumas pessoas não gostam muito desse modelo, ele é simplista demais, mas para o povo ele explica de uma forma simples. E o que ocorreu com o nosso sistema? O Brasil, nós temos um belo sistema elétrico num filé mignon energético mundial. Nós temos no meio da placa tectônica, ou seja, que vai de Sobradinho até lá a nossa central, que tivemos a exposição hoje, uma região acima da Serra do Mar, que tem uma topografia muito favorável a construir hidrelétricas com reservatório. O Brasil, a estabilidade dessa região contribuiu muito para não ter um acidente de central elétrica, hidrelétrica no Brasil. Então, é um bom sistema, muito bom sistema, e foi muito bem aproveitado pelos brasileiros. E ocorre que essa região, a gente terminou o uso dessas regiões, já não tem mais oportunidades e temos que caminhar para regiões que as oportunidades de reservatório ainda existem algumas, as oportunidades são menores. Isso significa que nós temos que diversificar a nossa matriz. Energia não é time de futebol que cada um torce por seu, todas as formas de energia são boas. O desafio é como o planejador compõe um mix que dê o menor impacto ambiental e o menor preço. Nós temos um mix aqui no Brasil que, no momento, dá um pequeno impacto ambiental. Mais de 80% dele é de energia renovável e assim, não queimamos carvão, óleo para produzir isso. O sistema elétrico opera como se fosse a conta de poupança de uma família da classe média. No início do ano tem IPVA, IPTU, não sei o que lá, a gente pega da poupança e paga. Então, ocorreu no Brasil como uma família de classe média cresceu o número de filhos e continua a mesma poupança. Então, nós não temos assim, estoque de água que permita varar vários anos. Antes da virada do século, nós tínhamos. Então, o que significa é o seguinte, nós precisamos de energia térmica, e térmica na base agora, porque vai ser difícil para alguns ecologistas entenderem que se nós tivermos essa caixa d'água, que é os nossos reservatórios, garantir um mínimo de água, a gente pode até utilizar mais eólica, mais a solar, porque todas essas fontes são fontes descontínuas e baixa densidade. Toda vez que a gente tem uma fonte assim, a gente precisa de outra de pronta resposta. E a de maior pronta resposta é a hidrelétrica com reservatório, mas nós temos que garantir os reservatórios. Então, para isso, nós precisamos de um colchão térmico de base, e tem que ser o colchão mais barato. E nuclear, depois de hidrelétrica, é o mais barato. Nós estamos vendendo, nesse momento, a R$ 156,69 o megawatt-hora. A térmica convencional mais barata é 270. Então, não precisa ser inteligente para a gente entender isso. Isso é tão óbvio, e o resultado que é importante para a empresa, ficou a empresa. É uma modelagem nova que nós acreditamos que vai atender perfeitamente. Porque tem algumas coisas que o risco nuclear, por exemplo, é muito difícil para a empresa manter, garantir que ela vai tratar do rejeito. Então, nós procuramos, sem preconceito nenhum privado, imaginar um modelo que nós estamos apresentando para o governo, que atenda perfeitamente a necessidade e o programa possa progredir com lógica a baixo custo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Otton, e agora chamamos o presidente da Eletrobras, senhor José da Costa Carvalho Neto. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, registrar aqui a minha satisfação e agradecer esse convite da Câmara Brasil-Alemanha, da Associação dos Engenheiros Brasil-Alemanha. E o que nós viemos aqui foi no sentido da gente apresentar esse tema, perspectivas energéticas para o Brasil. Eu vou fazer um rápido retrospecto, o que aconteceu nos últimos 10 anos, como é que foi essa evolução, ou 11.
talvez 11 anos, e como é que vai ser, que está previsto como evolução para os próximos 10 anos, a gente fazer alguns comentários sobre esse plano, alguns pontos que nós julgamos que ainda vão ser alterados nesse plano, mas que serve aqui de pano de fundo para uma discussão, para esse debate que vai ter logo em seguida. Primeiro, o crescimento da carga nesses últimos 11 anos, aí um crescimento em torno de 4,1% ao ano, ainda um valor, então, maior do que o PIB, quer dizer, que, então, com uma elasticidade ainda maior do que 1. Nesse período, a potência instalada do Brasil, 2002, era em torno de 81 gigawatts, hoje, no fim de 2013, na ordem de 125. Então, você vê que cresceu em torno aí de 4 gigawatts por ano. Bom, o carro-chefe do Brasil, em termos da matriz, é a hidrelétrica. É a mais barata, é a fonte melhor que nós temos. Infelizmente, hoje, uma dificuldade de construir cada vez maior. Tem aqui diversos fabricantes, amigos nossos, empresas de engenharia que participam dessa epopeia nossa que é construir uma usina no Amazonas. Nós vimos aqui a apresentação, dá um orgulho muito grande, né? A gente vê a apresentação que os nossos colegas de Itaipu fizeram. Não sei se vocês observaram o reservatório, parece um jardim. Aquilo que Itaipu está fazendo em termos de a parte ambiental, social no reservatório, aquilo se repete em quase todas as usinas nossas. Olha Tucuruí, olha Furnas, olha esse reservatório, como que eles são tratados. Quem visita uma obra, por exemplo, em Belo Monte, vê o benefício social daquela usina. Não estou falando o benefício para o país, estou falando só para quem está no local. E, no entanto, nós temos 1% contra, que berra muito mais do que os 99% que estão a favor, que ficam silentes. Então, num seminário como esse aqui, eu acho que é um fórum importante para que a gente procure rever essa situação. Mas qual o potencial que o Brasil tem? O Brasil tem aquele potencial, aquele número que aparece ali no fim, em torno de 260 gigawatts. Desses 260 gigawatts, nós estamos com 85 já em operação. 34 é aquele número que eu mostrei, que está incluído nesse plano 2023. Tem 8,6 que são áreas com bacias prioritárias sem intervenções em terra indígenas, ou seja, 8 que relativamente, vamos dizer, simples de nós construirmos. 14, aproveitamento em bacias não prioritárias ou próximo à terra indígena, quer dizer, são aproveitamentos que têm uma certa viabilidade, mas não tão boa como as outras. 17 de PCHs ainda a serem construídas. Então, aquilo fecha um número de 160 gigawatts, que hoje parece que é o que é possível de ser aproveitado. Então, vocês observem que o nosso potencial hidrelétrico, ele está com 10, 15 anos para ser esgotado. Essa é uma constatação importante. Quer dizer, do potencial nosso, dos 260, possivelmente nós vamos conseguir explorar 160. Desses 160 que nós vamos conseguir explorar, 35 está no plano até 2023, depois nós temos mais um pouco, isso aí vai o quê? Mais 5 anos além do, talvez aí até 2030. Mas acontece outro ponto. A nossa capacidade de reserva, o Otton comentou isso aqui. Hoje, no fim de 2023, o nosso reservatório vai dar para 3 meses de consumo. Então, independentemente da geração térmica ser base, no futuro nós vamos ter precisado de uma base em substituição, nós vamos precisar de cada vez mais térmicas para fazermos a compensação. É claro que é muito importante a eólica, é claro que é muito importante a biomassa, é claro que é muito importante a solar. Eu não comentei, mas aparece naquela projeção, a solar em torno ali de 2,5 a 3 gigawatts, já em 2023, que não aparecia no plano anterior. Mas foi comentado aqui por um companheiro aqui da Companhia Paulista, a parte da geração distribuída, foi comentado aqui também pelo Paulo.
a geração distribuída vai crescer demais. Colocar um painel solar em cada telhado vai acontecer cada vez mais. Nós fizemos uma análise um dia desse, a gente vê que em 2030 nós podemos ter de geração distribuída de 7 a 17 gigawatts, que aquele número então que aparece são só, vamos dizer, usinas, geração distribuída assim, mas não a nível do consumidor. Quer dizer, a nível do consumidor nós vamos poder ter uma potência muito maior. E isso significa, é claro, uma mudança no processo de planejamento, no processo de operação. É como se fosse o microcomputador em vez do mainframe. É como se fosse a telefonia celular em vez da telefonia centralizada. Quer dizer, cada vez mais essa geração distribuída vai ser importante. Em termos de investimento, nós vamos ter um investimento total em geração e nos próximos 10 anos de 220 bilhões de reais e em transmissão em torno de 80, dando 300 bilhões, ou seja, 30 bilhões por ano. Você soma na distribuição em torno de 10, significa aí, então uma necessidade de 40 bilhões de reais por ano em investimento no sistema elétrico. Um sistema que está equilibrado. Por todas as contas que a gente faz hoje, ele está equilibrado. Mas uma coisa começa já a chamar a atenção. Todos os modelos nossos, muito bem feitos, grande parte deles feitos no nosso centro de pesquisa, o CEPEL. E eu até quero registrar aqui com orgulho esse trabalho que o Paulo comentou aqui, que nós estamos fazendo, que fizemos, esse sistema de operação, que realmente, para a indústria brasileira, para a engenharia brasileira, é um orgulho, né, da gente ter o sistema que opera tão bem. O sistema está equilibrado, vocês veem que com sobras estruturais. Agora, nós temos visto que o que está acontecendo agora, ele não está de acordo com a previsão do passado. Parece que o foco do passado, ele já não é suficiente para a gente prever o futuro em termos de hidrologia, por exemplo. Estão começando a acontecer algumas coisas um pouco diferentes. Então, é uma preocupação que a gente passa a ter. Esse aqui é o investimento em transmissão, que eu já me referi, em torno então de 80 bilhões. Então, acho que é muito importante no futuro o seguinte: primeiro, nós vamos ter que ter uma política de térmica. Nós vamos ter que enfrentar agora a parte nuclear, que o Otto já cobriu bem. A parte de gás natural. Desenvolver alternativas de armazenamento. Consolidar o nosso mercado livre de energia. E ter essa preocupação. É muito importante essas energias intermitentes, mas isso causa algumas preocupações, alguns pontos de atenção, pelo menos, em termos de planejamento e operação do sistema. Basicamente, então, eram essas as colocações que eu queria fazer, mas dizer desse total a importância da Eletrobras. Na geração total, naquele crescimento, se nós computarmos a nossa participação nesses empreendimentos, mais a dos nossos parceiros, que muitas vezes são viabilizados pela nossa participação, isso é nessas usinas estruturantes toda de Geral, Santo Antônio, Teles Pires, Belo Monte, a própria usina de Angra, quer dizer, todas essas usinas que são estruturantes. As linhas do bipolo, do Madeira, agora do bipolo de Belo Monte, a nossa participação é mais de 50% do crescimento do Brasil. Então, é muito importante essa participação. Nós devemos investir, nesses próximos 5 anos, em torno de 61 bilhões de reais. E estamos trabalhando firme para essa expansão sustentável, para conseguirmos também uma redução de custo muito grande. Nós fizemos um programa de incentivo ao desligamento, que nós estamos retirando da empresa, de 27 mil empregados, 5 mil. E é isso, claro, que exige novos processos, novo sistema de gestão, nova governança, que nós estamos cuidando no dia a dia.
Mas então essa mensagem que eu queria dar, e novamente agradeço a organização desse seminário e registro novamente a minha satisfação de estar aqui presente. E vou estar aqui para depois alguma eventual pergunta. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor José e agora chamamos o diretor de energia da Odebrecht Infraestrutura, senhor Edivaldo Tamberg. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento. Parabenizamos a associação e a Câmara pela iniciativa. E, em nome do Grupo Odebrecht, agradeço muito pela oportunidade de contar nesses 10 minutos que seguem um pouco do que a Odebrecht está fazendo nessa área de energia tão crucial para os destinos do país. Queria, nos próximos 10 minutos, dar uma fotografia rápida do que é o Grupo Odebrecht hoje, como o assunto energia é visto, é tratado, e um pouco da estratégia da Odebrecht na área da energia nos dias que correm. O grupo está fazendo 70 anos esse ano, hoje com 32 máquinas em operação. Esse número de máquinas atende à energia física, à garantia física da usina. Estamos, como eu disse, em Telespires. Telespires é uma usina muito importante, são 1.800 mega. Devemos gerar, como eu disse, a primeira máquina em janeiro. Até meados do ano essa usina vai estar completamente disponível para geração. Estamos em Belo Monte, foi citado aqui algumas vezes durante o nosso encontro. Estamos em Baixo Iguaçu. Como eu mencionei, modernizações, a gente crê que é um nicho importante de mercado, porque a baixo custo, a tempos rápidos de passagem e a baixo impacto ambiental se consegue aumentar a oferta de energia no Brasil. A gente aposta muito nessa tendência, nessa maneira de gerar energia adicional. Nós estamos, como eu disse, em Chalha. Esse é um empreendimento importante, porque a Odebrecht, além de EPCista, é equity holder, detém 100% desse investimento, 1,2 bilhão de dólares. Palomino, na República Dominicana, também é uma usina que já está concluída. Tocoma, na Venezuela, são 2 gigawatts de potência. Baixo Sabor, em Portugal. Estamos em Angola com Cambambi. No Equador com Manduriaco. Lauca, em Angola, 2 giga. E além dessas usinas, a gente está construindo 720 mega em carvão na República Dominicana. Temos alguns parques eólicos no sul do país, investimento em construção da Odebrecht também. E eu acho que esse painel dá uma pista de como a Odebrecht está lidando com o presente do assunto energia e como a Odebrecht pensa em manejar, nesses anos que seguem, esse setor tão essencial para nós todos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, em nome da Odebrecht, e desses minutos que nos foram concedidos para contar um pouco do que a gente está fazendo e de como a gente está enxergando esse mercado, e estou à disposição de todos. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, então, ao senhor Edivaldo. E agora nós vamos ao debate sobre perspectivas energéticas para o Brasil. Chamamos, então, o moderador, senhor Ralph Lima Terra, vice-presidente executivo da ABDIB. Chamamos, então, novamente ao palco os debatedores. Por favor, senhor Paulo Bombassaro. Senhor Paulo Ricardo Stark. Senhor Otton Luiz Pinheiro da Silva. Senhor José da Costa Carvalho Neto. E, novamente, o senhor Edivaldo Tamberg. Com a palavra, senhor Ralph Lima Terra. Boa tarde, senhoras e senhores. Acabamos de assistir 5 apresentações muito interessantes que ilustram a diversidade e a capacidade brasileira de produzir, gerar, transmitir e distribuir energia, o que torna o sistema energético brasileiro dos mais importantes a nível mundial. E com uma concentração muito interessante no que diz respeito a
capacidade de geração de energia, de fonte hidráulica, o que todo mundo quer, a grande maioria não tem, o Brasil tem e não tem aproveitado adequadamente. Então, eu preparei aqui uma série de perguntas para os 5 palestrantes, já recebi também uma série de perguntas, já devo dizer que a apresentação nuclear é campeã de audiência de perguntas, né? Então, eu estimularia, enquanto eu faço as perguntas e animo um pouco aqui a participação dos nossos 5 panelistas, eu pediria aos senhores que enviassem mais perguntas para que a gente pudesse explorar o máximo possível as pessoas que estão aqui, que conhecem profundamente o setor. Então, eu vou começar pela Eletrobras. Afinal de contas, é a holding, a maior empresa, a principal empresa energética brasileira, atuando nas 3 vertentes, geração, transmissão e distribuição. Então, eu perguntaria ao Costinha, nosso presidente, que, a partir do consenso absoluto, acho que ninguém tem dúvida que nunca se investiu tanto em energia no Brasil como se investiu nos últimos 10 anos. Os números apontam isso claramente. É claro, muita coisa, além do que foi de fato investido, poderia ter sido investido também. Mas, ainda assim, nos tempos atuais, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, gerando uma instabilidade no desenvolvimento do país, que é fortemente baseado na capacidade de geração de energia, que, por sua vez, passa para a geração de riqueza e atividade econômica. De que forma ele está vendo o futuro do setor energético nesse contexto? Muito obrigado, Ralf. Realmente, nós estamos enfrentando aí uma das piores crises energéticas, eu digo mais, melhor dizendo, uma crise de chuva, né? Falta de chuva, uma crise climática, um clima completamente diferente. A gente, todo dia, quando acorda, vê aquele Bom Dia Brasil, você vê chuva no norte e no sul, e nada na região sudeste e centro-oeste, onde estão os nossos principais reservatórios. E a gente vê que está faltando água agora para as condições mais básicas ainda, para saneamento, água para o consumo da população em diversos estados, diversas cidades brasileiras. E só não estamos tendo esse problema no setor elétrico pelos cuidados que ocorreram, esses investimentos que o Ralf comentou, em térmicas, que eu tive a oportunidade de comentar também, na interligação do sistema elétrico brasileiro, que você consegue, então, fazer esse remanejamento de energia do norte e do sul para o sudeste, e assim sucessivamente. Então, realmente, nós tivemos esse aspecto. Mas isso, é claro, causa problemas, causa aí, conjunturalmente, esse aumento do custo da energia no mercado de curto prazo, que acaba refletindo também aí para as atividades econômicas, né? Bom, em questão de perspectiva, primeiro, eu posso comentar com você sobre o que está se prevendo em termos do clima, né? Nesse ano, foi a chuva que não aconteceu aqui no Brasil, vamos dizer, aconteceu muito pouco, que normalmente ela é originada da evaporação que você tem na Amazônia e que fica presa ali nos Andes, então faz com que essa massa desça e encontre com o ar frio aí que vem dos polos do sul e dá as chuvas normais aí no período de novembro a março, que o ano passado não aconteceram, uma zona de alta pressão que se formou e que praticamente impediram essas chuvas. Todas as projeções que nós temos é que essa zona de alta pressão não acontecerá esse ano, nessa região, e então nós vamos ter chuvas próximas das normais, a partir já agora de outubro. São as projeções de todos os institutos que cuidam disso, de todos os centros de meteorologia, isso há uma grande convergência nesse sentido.
Então, a gente espera que haja uma chuva normal, não precisa ser nem perto nem igual à média, pode ser inferior, em torno de 90% da média, e que a gente, então, começa a ter uma situação mais normal. Agora, é lógico que nós precisamos, isso eu procurei comentar, ter a continuação dos nossos investimentos. O ano que vem está previsto aí a continuação de entrada em operação de máquinas de Santo Antônio, de Geral. Foi comentado aqui pelo colega, o diretor da Odebrecht, sobre a entrada de Telespires, que também é importante, de outras usinas hidrelétricas, outras usinas térmicas, né? Nós esperamos que em 2018 já entre também a Angra 3. Enfim, nós devemos ter aí em torno desses 7 a 8 gigawatts aí nos próximos anos entrando em operação. Também linhas de transmissão muito importantes que vão entrar em operação. Mas eu acho que hoje, na tecnologia de hoje, é muito importante, depois o Otto pode comentar isso aí, inclusive pela quantidade de perguntas que o Rolf já disse que tem, sobre o programa nuclear, a importância do programa nuclear e a importância também que o gás natural vai passar a ter na matriz elétrica brasileira. Isso também, é claro, acrescida de outras fontes. O Brasil é muito rico em fontes energéticas. Tem esse potencial de 260 gigawatts. Tem um potencial de eólica, que agora, na última medição, só onshore, de 340 gigawatts, quando medido a 100 metros. Um potencial grande de biomassa. O Otto comentou que nós temos a 6ª reserva do mundo de urânio, e se prospectado, depois de prospectar todo o território, possivelmente nós temos a 2ª. Até o vento nosso é bem comportado. Quer dizer, em todo lugar você tem fator de capacidade aí de 30%, 32%. Nós temos alguns parques com 50%. Então, são muitas fontes, e todas têm que ser devidamente exploradas. Mas eu acho que, respondendo então a sua questão, é importantíssimo nós darmos continuidade a esse processo de planejamento, de fazermos esses investimentos, e um ponto importante, cada vez mais nós temos uma iteração forte entre a área nossa de energia com as áreas ambientais. Nós temos tido problema de muita natureza no atraso dessas obras, especialmente de hidrelétrica, e agora de linhas de transmissão. Linhas de transmissão, Ralf, cada vez que você vai construir agora é uma dificuldade, porque você passa em diversos estados, às vezes em diversos municípios, você tem que dar agora satisfação para cada órgão ambiental dos municípios, dos estados, da União. E tem querem outros coisas diferentes. que querem coisas diferentes. E agora, nós temos muito bem solucionado as questões com o IBAMA, mas agora tem o IFAM, tem a FUNAI, tem o Ministério Público, tem diversos atores. Então, esse grande pacto nós precisamos fazer, para que as obras não atrasem. E isso tem atrasado, e muitas vezes, por esses aspectos. Eu acho que, então, um ponto importantíssimo, além desses investimentos que têm que ser feitos, essa parte da matriz, essa parte térmica, cada vez mais a gente se preocupar com ela. Mas nós temos que ter uma preocupação aí muito grande. Cada vez mais nós resolvemos esses aspectos do interface nosso com as áreas que cuidam do ambiente e mesmo do Ministério Público e outros órgãos que estão afetos a esses aspectos. Ralf, posso só complementar rapidamente? Pode, eu já vou aproveitar e passar a pergunta que eu tinha selecionado para você, e você aproveita, complementa, e a mesma coisa vale para os demais painelistas que, porventura, queiram fazer alguma intervenção. Eu te perguntaria, Paulo, para desenvolver, para explicar e desenvolver um pouco o contexto da inovação tecnológica versus a política de conteúdo local. São duas coisas fundamentais para o país, mas que nem sempre caminham juntas. E nós, no ambiente lá da BDB, temos discutido muito isso, e você tem sido um paladino da questão de desenvolver essas duas questões de forma responsável e conciliadas. Então, eu te pediria que você colocasse um pouco de que forma você enxerga a questão, a necessidade de estabelecer política de conteúdo local
sem cair numa armadilha que nós já vimos outros setores industriais caírem, se acomodarem, terem a garantia do suprimento, mas, por outro lado, não fazerem o que vocês estão fazendo, que você apresentou um projeto muito interessante de desenvolvimento de inovação tecnológica, claramente para garantir a política de conteúdo local para o suprimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, por favor, com a palavra. Antes de responder esse ponto, só complementar aqui um aspecto, Costinha, que eu acho bastante relevante. A gente, quando discute o plano decenal, quando a gente discute os investimentos em geração e transmissão que tem que ser feitos, normalmente a gente dá muito foco à agregação de capacidade adicional. Você mesmo comentou, são 7 GB por ano contra 4 por ano na média dos últimos anos, quer dizer, é um desafio enorme por um lado, mas apesar de ser parte do plano decenal, na minha opinião ainda é dado um foco muito pequeno à questão da eficiência energética. A quantidade, e esta é uma fonte de energia, né, que a gente tem e que está sendo muito pouco utilizada. A indústria brasileira, a infraestrutura brasileira, principalmente predial, né, ela deixa muito a desejar do ponto de vista de eficiência energética. O potencial que está armazenado aí é enorme. Nós estamos falando, por exemplo, somente na indústria, com aplicação hoje de tecnologia absolutamente disponível e disponível no mercado, nada que tenha que se realizar pesquisa ou desenvolvimento, alguma coisa assim, possibilidade de redução de até 20%, 30% no gasto de energia elétrica, imediatamente. Na construção, na parte predial, também nós estamos falando de 20% a 30%, pode chegar até 50% de redução aplicando as tecnologias hoje já disponíveis. Então, só imaginando isso, qual que é o potencial que se tem aí que não está sendo explorado. Esse era um ponto só que eu queria adicionar aqui. E aí, respondendo a tua pergunta, Ralf, a questão do conteúdo local, da pesquisa e desenvolvimento e do setor elétrico, eu acho que, para começar, para falar desse tema, tem que falar o seguinte: inovação, na minha opinião, inovação, ela acontece naturalmente, na mão do empresário que enxerga um mercado de longo prazo e que enxerga uma estabilidade de política. Né? Você não precisa forçar, ela acontece. Conteúdo local, a inovação e conteúdo local vai acontecer naturalmente a hora que a gente tiver estabilidade. O que a gente não pode esperar, na minha opinião, é que o empresário traga, de livre e espontânea vontade, conteúdo local para o Brasil, né? Se ele não tem acesso ao mercado de exportação, porque ele é extremamente ou sobretarifado, ou tem custos operacionais aqui totalmente incomparáveis com qualquer outro lugar do mundo, ou seja, deixa de ter acesso ao mercado internacional, em primeiro lugar. Segundo, no mercado local, ele tem uma volatilidade, né, que não está seguindo apenas a regra de mercado, ou seja, tem uma interferência muito grande. Vamos ver a questão eólica. Né? Eólica, se você quer investir para fabricar aerogeradores no país, né? Para aproveitar, obviamente, uma redução de custos logísticos do que trazer de fora, aproveitar uma disponibilidade da indústria de aço brasileiro que está aqui, etc. e tal, né? Você tem que contar com um mercado. Mas hoje, pelo menos até pouco tempo atrás, não existia nenhum tipo de segurança de que esse mercado vai continuar existindo. Se amanhã mudasse a regra do leilão, né, do leilão de energia, você poderia parar de ter esse mercado. E aí todo investimento que o empresário fez vai para o ralo. Então, eu acho que se a gente deixasse mais por conta das regras normais de mercado, a gente teria muito mais conteúdo local e teria muito mais inovação feita no Brasil, porque essa é uma questão natural do empresário. Quando ele vem para cá, multinacional ou não, né, ele vai investir localmente, porque aqui ele tem controle, porque aqui ele está próximo do mercado, porque aqui está próximo dos seus clientes, porque aqui ele está logisticamente aproveitando da proximidade também que ele tem, e essas coisas acontecem naturalmente. Só para terminar esse ponto, políticas de conteúdo local, compras governamentais, eu sou um defensor do uso dessas políticas, se elas estiverem atreladas a uma política industrial de longo prazo. Se estiver solta, se não tiver essa interconexão
com uma política industrial de longo prazo, não faz o menor sentido, porque você está simplesmente tapando um buraco sem saber o tamanho dele. Né? Você está tapando aqui e cavando ali na frente. Então, você está criando uma ponte para algo que não tem para frente. Política de compras governamentais e conteúdo local deve ser ponte e não estrada. Bom, agora vamos... eu vou aqui provocar o companheiro da CPFL. Smart Grid, geração eólica. O Brasil é o país da moda na geração eólica. É claro, fora a China, porque a China, nada a gente consegue comparar. A China é sempre um ponto fora da curva, né? Qualquer comparação com a China fica prejudicada. E eu sei que vocês na CPFL têm investido, acompanhado e olhado com muita atenção esse mercado eólico. De que forma você está vendo a preparação do parque industrial brasileiro, do setor energético brasileiro, para suprir essa grande demanda que apareceram em quase todas as apresentações, o potencial, a realidade e o potencial do desenvolvimento da geração eólica no Brasil? Bom, essa necessidade de geração, que foi citado 7 gigawatts por ano de acréscimo ao sistema, é um desafio muito grande para o país para acompanhar esse ritmo de crescimento. E nós entendemos que tem espaço para todas as fontes de energia que foram citadas aqui. A eólica, ela ganhou competitividade por si própria. Ela se inseriu na matriz elétrica brasileira, nos leilões, e ganhou seu espaço porque ela apresentou custos compatíveis com o que o consumidor precisava. E hoje é uma realidade já, e ela vai se expandir. A preocupação é, claro, como ela é intermitente, ela não pode ser a principal fonte da nossa matriz. Então, tem que haver a diversificação, foi falado aqui, nós precisamos de hidrelétricas, precisamos armazenar energia, é importante armazenar energia, precisamos de térmicas, seja nucleares, sejam a gás, seja óleo, seja biomassa, nós vamos precisar diversificar essa matriz. E a CPFL tem investido em várias dessas fontes, inclusive a solar, e pensando seriamente na geração distribuída, em painéis fotovoltaicos também, em residência, unidades consumidores. Agora, é importante citar assim, que os investimentos têm que acontecer no setor elétrico de forma equilibrada. Nós precisamos 7 gigawatts a mais por ano e precisamos de linhas de transmissão e subestações da rede básica para transmitir essa energia. E precisamos também acompanhar com o de preferência casados, né? Casados, concomitantes, né? E precisamos também de rede de distribuição, precisamos de sistema de distribuição que leve até o consumidor. Somente as 8 distribuidoras da CPFL, nós conectamos mais de 200 mil clientes por ano, só a CPFL. Isso é um trabalho gigantesco, é um investimento expressivo. Essas 8 distribuidoras da CPFL investem mais de R$1 bilhão por ano, em média, para atender esse mercado de distribuição. E aí a importância também de se falar, a distribuição ela tem que ser cada vez mais eficiente. Esse ritmo de crescimento que tem o mercado brasileiro exige alta eficiência. E aí a importância das tecnologias de Smart Grid. Nós precisamos renovar o nosso parque, não só expandi-lo, mas renová-lo para que se possa fazer a gestão. São 7,5 milhões de clientes que nós temos que manter esses clientes ligados, e hoje a gente sabe que o cliente desligado por 10 minutos, ele reclama, ele está exigente, ele não aceita mais uma interrupção. Então, assim, a tecnologia que está aplicada na rede precisa ser modificada.
E, para isso, nós vamos precisar de investimentos adicionais. Além desse R$1 bilhão para acompanhar o crescimento, nós precisamos investir mais na modernização. E a importância de uma política brasileira, uma política nacional, que direcione investimentos para essa área. Também assim, é importante ressaltar que os investimentos têm sido feitos, mas de forma tímida ainda. Então, nós apresentamos alguns casos aqui da CPFL, alguns outros de empresas distribuidoras no Brasil, mas ainda é muito tímido perto do que temos fora do país. E ainda há que se ressaltar, né? O nosso consumo médio, o consumidor brasileiro consome, em média, na nossa área, por exemplo, 170 kWh por mês. Um europeu consome 800 kWh por mês. Um americano do Texas, 1.200 kWh por mês. Então, se nós também pensarmos aqui, não, vamos pedir para o povo economizar energia, não cabe. O povo brasileiro ainda tem muito que crescer em termos de consumo de energia elétrica. Ou seja, o desafio pode ser ainda maior, na medida que o consumidor brasileiro está ganhando renda, está ganhando capacidade de consumo, esse consumo tende a aumentar. E nós temos visto aí, as temperaturas que estão fazendo, o volume de ar-condicionado que está sendo inserido no mercado é imenso. Ou seja, talvez os 7 gigawatts não sejam suficientes nos próximos anos. Muito bom. O Edivaldo, aqui da Odebrecht, está pedindo para fazer uma parte, e eu vou aproveitar e endereçar também, além do parte, Edivaldo, por favor, que você fale um pouco para a gente sobre o que eu, pessoalmente, considero o grande desafio que nós temos pela frente no país, no que diz respeito à infraestrutura, não só para a área de energia, que é o carro-chefe da infraestrutura, que é a questão da financiabilidade. A capacidade de dotar os projetos brasileiros de um grau de atratividade que permita motivar os investidores privados com regras estáveis, com regras amigáveis, de forma que venha participar desse desafio e ajudar, né, na financiabilidade desse projeto. E a Odebrecht tem não só uma experiência grande aqui no Brasil, mas também nos 4 cantos do mundo, construindo, explorando empreendimentos de infraestrutura como um todo. De que forma você vê isso e a parte que você pediu para fazer aí, a questão da eólica? Alô. A questão da... Está funcionando sim. Ok. Apenas com relação à eólica, como construtor de eólicas e como investidor em eólica, eu queria só complementar um pouquinho nessa ponta tudo que foi dito aqui sobre essa fonte de energia. Primeiro, realmente é notável a maneira como o mercado brasileiro rapidamente entendeu o que é essa fonte e como rapidamente se tornou competitivo nessa fonte. Isso demonstra uma flexibilidade, uma adaptabilidade muito grande do mercado, dando uma nota clara que os recursos necessários, humanos necessários para fazer isso, são disponíveis. Capacidade de gerar bons projetos a partir de boas cabeças e profissionais competentes é notável. E isso parcialmente responde à sua pergunta que vem em seguida. A observação que quero fazer sobre eólicas é que a produção do aerogerador, sem querer entrar no detalhe técnico, segue o mesmo princípio de um automóvel, é como se fosse um centro de montagem. E aqui entra um parâmetro que a gente precisa aprender a controlar melhor, que é justamente a rede de fornecedores do aerogerador. À medida que essa fonte foi leiloada, negociada, contratada, e que o fabricante vai a mercado, o requerimento de adaptabilidade da rede de fornecedores, do supply chain, ainda está pagando o preço da inovação. E investidores e fornecedores têm sofrido para conseguir colocar essa fonte ao preço e ao prazo requerido. Essas são as dificuldades que a gente tem enfrentado nessa fonte, mas é indubitável que elas têm que ser superadas, serão superadas, porque não podemos, de maneira alguma, dispor dessa fonte, deixar essa fonte de lado dentro da nossa matriz, como nós vimos ao longo de todo o dia. Uma outra dificuldade que as eólicas ainda
apresentam é exatamente o aspecto de conexão ao grid. A conversa com a conexão à rede e as providências de conexão à rede são ainda bastante, eu diria, incipientes, com requerimentos muito diferentes, dependendo de onde você está com a planta. Se você está com a planta no Rio Grande do Sul, se você está com a planta no Ceará ou na Bahia, é usual que os requerimentos de conexão ao grid sejam diferentes. Isso acaba trazendo um atraso na conexão ao grid, que é dinheiro ao ralo. Então, esses dois pontos, eu acredito que são os dois principais obstáculos de curto prazo a serem superados. A corrente de fornecedores e a rapidez e as providências necessárias para conectar a usina geradora ao grid. Sem falar de alguns casos em que a própria linha de transmissão não estava disponível. Mas eu acho que são coisas que têm que ser acertadas. Indo para a questão que você me colocou diretamente, Ralf, você mais ou menos que perguntou e respondeu. O Brasil tem excelentes projetos, capacidade de gerar excelentes projetos, tem capacidade de planejamento, e o que se requer é simplesmente o que você acabou de dizer. É necessário que hajam regras estáveis, porque o capital é um animal, como todos sabemos, muito arisco. Não é que o capital seja ilimitado, o capital é limitado, e naturalmente ele vai se alocar onde ele observar os riscos mais palatáveis. É claro que não se imagina um negócio livre de riscos, mas é claro que o capital, também o capital vai procurar se alocar naqueles projetos onde o investidor imagina regras estáveis, em que ele possa minimamente se planejar, minimamente calcular que retorno ele vai ter, que nada mais é do que a recompensa pelo risco que ele assume quando entra em dado empreendimento. Eu acho que esse é o principal desafio do Brasil hoje. Não é falta de bons projetos, não é falta de planejamento, não é falta de boas cabeças para pensar o que é necessário, mas sim trazer ao investidor uma tranquilidade necessária para que ele aporte o recurso necessário e a seu tempo, na confiança de que ele vai ter o retorno esperado. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Muito bom, muito bom. Terminando aqui o primeiro ciclo, eu vou passar para o Otton e vou procurar fazer um sumário, Otton, além da pergunta minha, que é singela para você, vou fazer um sumário das 6 perguntas que vieram aqui para você. A questão que eu gostaria de endereçar para você é a questão da opinião pública no que diz respeito aos riscos inerentes à geração nuclear. Me parece, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, que no Brasil nós carecemos de um trabalho de esclarecimento do que de fato é risco e o que fazer para mitigar os riscos de uma usina nuclear. Nós temos aí diversos exemplos. Antes mesmo de começar o evento, você estava nos explicando o que de fato aconteceu lá no Japão com esse último grande desastre. E nem sempre é o que foi divulgado e o que a opinião pública acabou sabendo. Então, pediria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, a necessidade ou não de fazermos um trabalho articulado através da sociedade organizada que possa ajudar a esclarecer essa questão. E passar para você algumas questões que vieram aqui. O Gustavo Santi, da Titan Pneus, se fala muito em tomarmos cuidado com os resíduos nucleares. Existe um estudo para neutralizar o resíduo antes dele ser descartado? O Valdir do Carmo de Silveira, pelo que entendi, o senhor Otton defende a energia nuclear. Como explicar o acontecido no Japão? O senhor Reginaldo, da Faculdade de Ciências Humanas. O que é feito hoje, atualmente no Brasil, com os resíduos produzidos pelo processo de fonte nuclear produzido em Angra? O senhor César Fomentio, da Lancex. Concordo com o senhor Otton sobre o custo da energia nuclear, mas como ficamos com o passivo ambiental? As outras formas de energia sustentável não têm um passivo ambiental? Isso também é considerado custo? Se você pudesse, Otton, desenvolver isso. Em
Em primeiro lugar, só vale a pena a energia nuclear se valer a pena, né? Então, a gente tem que entender como é que como é que o cliente é, quem consome eletricidade é. Nós somos um país que temos 2 macrópoles, uma terceira macrópole se formando, que é Brasília, e temos 11 ou 12 cidades, que aqui são médias, na Europa são grandes, são cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Então, o que está constituindo o Brasil é o seguinte: são 3 grandes ilhas de consumo, de alta densidade de consumo, e várias ilhas de grande densidade de consumo, porque a indústria está se formando na periferia dessas cidades. Então, para fontes com grande densidade de consumo, nós precisamos de fontes com grande densidade de produção. Ou seja, essas fontes com densidade de consumo exigem blocos de energia, grandes blocos de energia. Grande bloco de energia é hidrelétrica, nuclear, carvão, ou seja, são térmicas que possam produzir grande quantidade. Então, nós temos, primeiro, um perfil de distribuição de população que exige grandes blocos de energia. Então, o nuclear está dentro disso, então vale a pena. Então, em primeiro lugar, quanto ao risco. Por sorte, a tecnologia escolhida é PWR, reatores a água pressurizados. Teve um acidente no mundo, Three Mile Island, morreram quantas pessoas? 0. Qual foi a contaminação? 0. Então, a escolha da tecnologia e para as próximas centrais é PWR de terceira geração, ou seja, é uma das máquinas mais seguras que existem. Com relação a rejeito, aquilo que tem duração grande, que é o combustível queimado, que dura milhares de anos, uma central é cerca de 27 metros cúbicos cada 1.000 megawatts, ou seja, dá um pedaço desse. E nós estamos desenvolvendo e patenteando o processo que vocês vão ver que vai ser o mais avançado do mundo de estocagem de rejeito. Então, eu apresentei esse processo no DOE, Departamento de Energia. É um pouquinho diferente. Nós começamos a encapsular o combustível na origem. Então, nós não estamos dizendo que vamos resolver, nós vamos postergar a baixo custo por, no mínimo, 500 anos esse problema, com responsabilidade e o processo é inspecionável. Então, isso nós vamos mostrar para o mundo como se trabalha com rejeito. Eu convidaria todos, breve, nós estamos com pequenas maquetes que explicam isso. Nós vamos fazer uma pequena célula real para que o público tome conhecimento como é que é. Eu poderei ficar 4 horas com as costas encostadas na parede desse local que vai escutar, levar meu neto ficar comigo, eu podia ir sozinho, porque eu já estou velho, mas ele não levaria. Se a gente conseguir demonstrar para o público que esse processo é seguro, nós vamos fazer um leilão para aquele município que aceitar receber um royalty para ficar lá. Então, o processo é monitorável, é perfeitamente acompanhável onde está o combustível que saiu, é um processo que nós vamos ter orgulho dele, está sendo desenvolvido na companhia. Então, no que diz respeito ao rejeito, esse é um ponto que nós estamos cuidando e com extrema seriedade. Então, segurança é um aspecto fundamental. Começa a segurança pela localização. Nós temos um estudo de localização, tem 40 opções, que onde o governo decidir. Depois a tecnologia, é PWR terceira geração, que não precisa de energia externa para não ocorrer o que ocorreu em Fukushima. E lá em Fukushima ocorreu porque eles projetaram errado. Eles puseram os dieselgeradores que davam energia, para quando desligam a central, ele continua produzindo uma pequena quantidade de calor depois. Para isso, tem um sistema de remoção do calor residual. Para isso, existem em toda usina 4 dieselgeradores, para ser redundância de 1 em 4. Um só dá para fazer isso, mas é obrigado a ter 4. Agora, nada adiante isso, que lá eles projetaram, a posição desses dieselgeradores é muito baixa, mais baixa do que a nossa. Então, quando houve o acidente de Fukushima, a primeira pergunta que eu fiz, por que eram 6 usinas, por que 2 não ocorreu nada? Ocorreram nas outras 4. A resposta foi essa, porque nas 4 que ocorreu, os dieselgeradores eram baixos. A segunda pergunta que eu fiz é onde é que está a posição do nosso dieselgerador em relação ao nível do ar. Está mais alta do que aquelas 2 que não deram defeito no Japão. Ou seja, se as nossas centrais estivessem no Japão, elas não dariam defeito.
E, além disso, 2 anos antes, nós começamos a licenciar uma PCH 17 MB, que é um backup por diesel, ou seja, a gente preocupou com segurança. Nuclear, preocupado com segurança, como qualquer coisa, é muito seguro, é mais seguro do que a gente ser atingido por um meteorito agora, desde que seja projetado com segurança. Esse é o aspecto. Nós não podemos levar, digamos, acidentes que ocorreram por não levar a sério o negócio. A TEPCO é uma empresa que foi conhecida por isso. No teste de pressão na condensação, que foi feito alguns anos antes, tinha um compressor para simular que não estava caindo a pressão na mesma... Ou seja, a segurança é uma coisa séria, tem que ser levada a sério. Isso é o primeiro requisito do nosso programa. Dentro desse princípio, não há nada como, desde que cuide do rejeito que nós estamos cuidando. Ou seja, a gente está procurando levar com responsabilidade. Obrigado, Otto. Eu disse que o Otto tinha sido campeão, mas não, na verdade o campeão foi o Costa, presidente da Eletrobras. Olha a quantidade de perguntas. Eu vou ler algumas e pediria se você pudesse resumir numa resposta. O Christian Miller, nosso presidente da VDI, ele pergunta o seguinte: o sistema de transmissão e distribuição no Brasil é estável? Corremos, em relação à transmissão e distribuição, algum risco de apagão? O Brasil já tem um alto custo de energia. Como vão ficar os planos para o futuro? Temos as termoelétricas todas ligadas, praticamente respondendo por 20% da geração atual. Onde nós vamos chegar? O Sérgio Parada, da Andritz, em plena crise energética, não existem projetos no pipeline. Onde falhamos? Falta de planejamento, empreendedorismo. O Ricardo Widnick, levando-se em conta os valores apresentados nas palestras sobre o custo de geração de energia hidro na faixa de 121 e termo diesel na faixa de 220, o governo não comete um erro grave ao permitir o valor de 822 para o custo de energia no curto prazo? Qual é a justificativa para esse valor? Silvio Pascoal, qual é a situação de regulamentação da produção e comercialização de energia elétrica gerada por microestações de células voltaicas? Reginaldo, pelo histórico de estudos, atualmente passamos por um período muito seco. Existe um risco de novo apagão nessa direção? Quais seriam os principais entraves regulatórios para a transformação do setor? O arcabouço atual regulatório é correto? É preciso que as empresas investam mais em geração e transmissão? E por aí vai. São todas mais ou menos nessa mesma direção, né? Eu pediria, Costa, que você desse... Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, do Kurt Reichenbach. Se cada residência tivesse um financiamento para a instalação de energia solar fotovoltaica, o investimento em transmissão não seria mínimo? O Vitor gostaria de saber sobre as perdas na distribuição de energia elétrica, que é uma questão que já foi abordada. O Wilfred fez uma grande pergunta aqui sobre, comparando o Brasil com hidrelétrica na Noruega, que eu tive a oportunidade de passar para você, e passeia pelas eólicas e fotovoltaica. E o Alex, como o restante da Europa está enxergando a decisão alemã de acabar com as nucleares? Essa atitude não pode desenvolver uma ação mundial por parte de outros governos? Se você pudesse dar um panorama geral. Quer tomar uma Kaiser antes, não? Você tem 1 minuto, tá, para responder. 1 minuto. Tá certo, Bom, então, indo rapidamente aqui, o sistema de transmissão brasileiro, eu acho que ele opera muito bem. Nós estamos aí, como foi colocado aí, foi dito 97, hoje, com a ligação de Manaus e agora Macapá e Boa Vista, vai ser mais de 99% do sistema interligado nacional. Esse sistema, para vocês terem uma ideia, é um sistema muito robusto. Todo dia acontecem 7 perturbações em média. Dessas 7, pouquíssimas viram interrupção. Interrupções, o ano passado, com mais de 1.000 megawatts, não deu nenhuma.
com mais de 500, deram 4. Então, vocês observem que é um sistema muito robusto e cada vez nós temos que caminhar mais para esse ponto. A rede básica do Brasil inteira, o ano passado, ela provocou menos de 30 minutos de interrupção por consumidor. Já em distribuição, nós temos companhias que operam, você viu que a Paulista aí com 6 horas por consumidor, tem companhias com 50, a média brasileira tem 18 horas por consumidor por ano, pela extensão do nosso sistema elétrico, que é muito grande. Com essa média de 18, quando você compara com países de primeiro mundo, os europeus, os americanos, que operam aí na faixa de 2 horas e meia, 3 horas, realmente nós temos aí um progresso grande para fazer. Mas até o próprio sistema de contabilidade dessas interrupções são um pouco diferentes. A segunda pergunta aqui, eu vou tentar ver se eu... O Brasil tem um alto custo de energia. Isso é explicado, em parte, o seguinte: nós temos a demanda da França, o Brasil, com a extensão de 12 vezes a França. Então, é lógico que a nossa transmissão e a nossa distribuição, ela tem que ter um custo unitário muito mais elevado do que os outros países. Agora, a tendência nossa, continuando essa política aí de renovação de concessões, é que, aos poucos, eu tive a oportunidade, um dia desses, participar de uma reunião da CNI, onde eu demonstrei como que vai ser a evolução da tarifa no Brasil nos próximos anos. Eu estava lá. O Ralf estava lá. Então, tirando fora esses fatores conjunturais, o estrutural do Brasil, a tendência é a tarifa brasileira ela passar a ser muito competitiva comparada com outros países do mundo. Teve uma pergunta que foi colocada, que o Ralf comentou, do senhor Wilfried, comentando o seguinte, que na Alemanha, lá basicamente você está com solar e eólica, e que se está fazendo agora, está se procurando fazer um backup com a importação de energia da Noruega. Na realidade, hoje na Alemanha, como deve ter muito alemão aqui, mas, de qualquer maneira, quase que eu posso dizer, que o Paulo está aqui para não deixar eu mentir sozinho, que para cada um de eólica e solar, quase que tem um de térmica para fazer, já instalado. Então, na realidade, o que você põe? Você põe, então ele propõe o seguinte: por que nós não colocamos eólicas e térmicas e deixa a hidrelétrica como backup? Olha, a hidrelétrica não é feita para ser backup, a hidrelétrica é usina de base, porque se ela estiver pronta, o combustível dela é zero. Você põe backup quando você tem uma usina com investimento barato e o combustível é caro. Aí ele é backup, quer dizer, ele entra na hora que for necessário, só de vez em quando. A hidrelétrica, se ela está operando, a não ser aquelas reversíveis para cortar a ponta, se ela está operando, se ela já está em operação, o combustível dela é de graça, então você tem que fazer ela funcionar, tá certo? Então, eu diria que há uma complementação forte entre eólica e solar com a hidrelétrica, mas a hidrelétrica sempre tem essa característica de ser base. Bom, projetos do pipeline, que o meu prezado amigo Sérgio Parada comenta. Nós temos, né, vamos dizer, esse projeto todo, esse programa que está, esse plano que está tendo aí, que acabou de ser emitido, o plano 2023, tem projetos no pipeline, não na proporção que a gente queria. Nós discutíamos antes aí que Tapajós, São Luís, essas usinas, eu tenho convicção, qualquer que seja o resultado eleitoral, que ela vai ser licitada em 2015. Eu não tenho a menor dúvida disso, que essas duas usinas, que agora em conjunto dão aí mais de 12 mil megawatts, elas vão ser licitadas e é um pipeline importante. Não precisa nem de rezar, essa aí você pode me cobrar, que qualquer que seja o resultado... Acho que você rezar para chover, viu? Mas vamos lá, Costa. Levando-se em conta os valores apresentados em sua palestra sobre o custo de energia... Bom, está falando o seguinte, o custo da usina, o Ricardo Vidinich, aqui é um cumprimento, muito tempo que eu não o vejo. Tá bom, Ricardo? Paulo. Nós temos
foi apresentado aqueles custos, são de usinas onde custos marginais de expansão, e o Ricardo está comentando sobre o custo marginal de operação 800. Realmente é muito caro, está muito elevado, mas ele reflete esse custo marginal de operação, um desequilíbrio que está tendo hoje pela falta de água que existe. Então, nós estamos tendo que operar as térmicas, não como elas estavam sendo planejadas, 10%, 20% do tempo, mas o tempo inteiro. Então, esse custo está subindo, mas pelo menos está evitando o racionamento. Nós já sabemos que tem esse trabalho que a ANEEL está conduzindo, de cortar esse valor aí pela metade, né? Bom. Tem um recado aqui que agora, além de parar de falar, eu tenho que ir embora, senão vou perder o avião. Bom, eu posso, se você quiser... Eu acho que podia depois responder para a organização. Eu não sei se posso passar as perguntas para ele. Eu tenho aqui o endereçamento. Eu posso, com muito prazer, eu posso responder. Posso levar comigo? Tá. Pode. Bom, muito bem. Você já vai sair, Costa? Não, vocês que sabem. Por favor. E tem mais 3 perguntas técnicas muito interessantes para o Paulo Starck. Uma delas falando de armazenamento de energia, se alguma tecnologia disponível, se você pudesse fazer um rápido brief e com isso a gente encerrar o painel, porque a organização já diz que o tempo está esgotado. Está tocando o alarme, né? Eu vou tentar ser rápido. Tem 3 perguntas. A primeira é sobre quais soluções de ganho de eficiência energética são oferecidas hoje já pela Siemens. Não só a Siemens, mas várias empresas têm já, mas a Siemens, sem dúvida nenhuma, tem um portfólio completo, não só para a indústria, mas também para a infraestrutura. Quando a gente fala em indústria, por exemplo, uma coisa muito simples, que já está, os inversores para acionamento de motores, tá, eles permitem uma economia bastante significativa no acionamento de motores em toda a gama, motores pequeno, médio, grande porte dentro da indústria. Também você tem outras aplicações, como por exemplo motores mais eficientes, acionamentos mais eficientes, que dão aí diferenças de talvez 20% a 30%, tchau, Costinha, 20% a 30% aí no consumo de energia. A mesma coisa para a infraestrutura predial também, existem inúmeras soluções para infraestrutura predial, acionamento de elevadores, acionamento de escadas rolantes para todos os shopping centers que estão por aí, a parte de conservação de energia da própria construção. E aí vou comentar aqui também sobre a outra pergunta, que é sobre soluções de estocagem de energia elétrica. Sim, existem hoje soluções já da própria Siemens, mas também de outras empresas, para estocagem de energia elétrica. As mais simples são com base em baterias, né? Você pode estocar energia elétrica até volumes já bastante significativos em baterias, mas também tem estocagem térmica, que você pode guardar, estocagem de energia elétrica por pressão, a compressão de gases. Existem várias formas que você pode, sempre usando conversão de energia de um tipo de energia para outro, né, fazer essa estocagem e depois fazer a conversão de volta. Claro que sempre existe uma perda, mas você tem que comparar quanto que a perda vale a pena, quanto vale a pena guardar, quanto que vale a pena perder. E aí sempre tem um trade-off, e existem hoje tecnologias que permitem, que podem ser utilizadas de várias maneiras. Agora, o ideal é com a aplicação de Smart Grid, tanto na macrogrid quanto na microgrid, você fazer o balanceamento. Aí você não precisa nem estocar energia, você estoca energia pelo balanceamento o disponível. Quer dizer, você não precisa acionar uma hidrelétrica se você tem solar batendo, o sol batendo em cima das casas, mas a hora que o sol para de bater em cima das casas, você pode ter energia, obviamente, de outras fontes fluindo. Então você consegue, com um sistema completo como o do Brasil, você consegue fazer um grande balanceamento e evitar a necessidade de fazer muita estocagem de energia. Mas estocagem existe sim hoje já. Bom, devido ao adiantado da hora, eu queria fazer um agradecimento especial, não só à organização do evento, agradecer o convite, que eu tive o maior prazer em participar, agradecer aos 5 palestrantes que ofereceram um conjunto de informações, a meu ver, muito interessante, e eu queria encerrar esse painel para que a organização possa colocar de pé o painel de encerramento. E sobraram aqui algumas perguntas que eu vou passar à organização e, porventura, possam ser respondidas depois por meio eletrônico, ok? Exato. Muito obrigado, gente.
Nossos agradecimentos aos debatedores e também ao moderador. Como o próprio moderador disse, essas perguntas serão encaminhadas pela organização a todos os debatedores e elas serão respondidas via e-mail posteriormente aos senhores. Eu peço mais um minuto da atenção de todos, porque agora nós vamos às considerações finais e, para tanto, eu gostaria de chamar o senhor Christian Miller.